O conhecimento mais transformador sobre cura foi apagado dos evangelhos oficiais. Um ensinamento tão preciso que a neurociência moderna apenas agora começa a confirmar em laboratórios de psiconeuroimunologia e epigenética. Esta verdade poderia libertar milhões de pessoas do sofrimento desnecessário, mas permaneceu oculta por 2 milênios. A doença não vem de fora. Não é punição divina, não é má sorte, não é simplesmente genética ou bactérias isoladas do contexto interno. Jesus revelou que ela tem uma origem específica, interna, emocional e espiritual, que foi documentada pelos seus discípulos gnósticos e depois deliberadamente suprimida. Por quê? Porque um ser humano que compreende que a raiz de sua doença está dentro dele e que o poder de sua cura também reside ali, não precisa de intermediários religiosos ou sistemas de controle que administrem seu acesso ao sagrado e à saúde. O que estou prestes a compartilhar com você hoje é o elo perdido entre os ensinamentos de Jesus sobre cura e o conceito profundo da mônada, a centelha divina que habita em cada ser humano, o ponto de conexão entre o indivíduo e o todo. Para os gnósticos, a mônada era o núcleo divino, a partícula indivisível de consciência pura que constitui nossa verdadeira identidade. É precisamente este conceito que Jesus utilizava quando falava sobre o reino dos céus dentro de vós. A mônada é este reino interior, esta luz que, quando reconhecida e ativada, tem o poder de transformar completamente nossa realidade física. Para compreender o que Jesus ensinou sobre a doença, primeiro precisamos entender como os gnósticos compreendiam a relação entre o mundo interior e o mundo físico. Para eles, não existe separação real entre o que acontece em sua mente, em suas emoções, em seu estado espiritual e o que se manifesta em seu corpo físico. O corpo não é uma máquina independente que funciona por suas próprias leis biológicas, isoladas da consciência que o habita. Ele é a expressão mais densa e visível de um campo completo de consciência que inclui pensamentos, emoções, padrões espirituais e o grau de conexão ou desconexão da alma com sua origem no pleroma, o que os gnósticos chamavam de plenitude divina e que está intimamente ligado ao conceito da mônada. O que primeiro se desequilibra no mundo interior, eventualmente se manifesta no mundo exterior do corpo. A doença física é sempre, na perspectiva gnóstica, o último estágio de um processo que começou muito antes, em camadas mais sutis da experiência humana. É o corpo falando na única linguagem que uma mente desconectada de sua natureza interior pode ouvir, quando ignorou por tempo demais as mensagens mais sutis. No Evangelho de João, capítulo 5, Jesus cura um homem paralítico que estava incapacitado de andar por 38 anos. Mas o que o cristianismo institucional nunca explica é a instrução precisa que Jesus deu a ele após a cura. Ele não lhe disse simplesmente para ir e viver em paz. Ele disse: "Olha que foste curado, não peques mais para que não te suceda algo pior." No contexto gnóstico, esta afirmação não é uma ameaça moral, é um diagnóstico clínico. Jesus estava apontando precisamente que a paralisia física tinha sua origem em um padrão interno, em um erro de alinhamento com sua própria natureza divina, com sua mônada, e que se esse padrão não se transformasse, o corpo manifestaria a doença novamente, porque a causa permaneceria ativa. Os gnósticos identificaram 3 raízes fundamentais das quais emerge toda doença. Eles as chamavam de as 3 paixões doentias da alma. A primeira é a ignorância espiritual, o esquecimento da própria natureza luminosa, viver completamente identificado com o corpo, personalidade e história, sem qualquer contato com a centelha do pleroma, com a mônada que constitui a identidade mais verdadeira do ser humano. A segunda é o desejo patológico, a falta crônica, o sentimento sustentado de que algo essencial está faltando para que a vida seja completa. É o desalinhamento com a plenitude inerente à mônada. A terceira é o ódio em suas múltiplas formas, o ressentimento sustentado, a culpa crônica, o julgamento implacável de si mesmo e dos outros.
é a negação da unidade fundamental que a mônada representa. Estas três raízes não são conceitos abstratos. Elas têm correlatos bioquímicos específicos documentados pela ciência moderna. A ignorância espiritual, viver completamente desconectado de qualquer dimensão interior profunda, desconectado da mônada, produz no sistema nervoso uma ativação crônica do eixo do estresse que pesquisadores modernos associam diretamente à inflamação sistêmica, supressão imunológica e aceleração do envelhecimento celular. O desejo patológico produz uma ativação crônica frustrada do circuito de recompensa da dopamina, que gera estados de ansiedade, depressão e compulsão, com efeitos mensuráveis na coerência cardíaca e no sistema imunológico. O ressentimento sustentado produz o que os pesquisadores de psiconeuroimunologia chamam de tempestade de citocinas inflamatórias. A doutora Candace Pert, cujo trabalho revolucionário sobre neuropeptídeos mostrou que as emoções têm receptores em cada célula do corpo, documentou que emoções negativas sustentadas produzem compostos químicos específicos que literalmente inflamam os tecidos. O ressentimento tem uma bioquímica, o medo crônico tem uma bioquímica, e essa bioquímica produz doença. No Evangelho Gnóstico de Felipe, texto de Nag Hammadi, que muitos acadêmicos consideram preservar ensinamentos diretos dos discípulos de Jesus, é descrito que a palavra pronunciada a partir da gnose, do reconhecimento direto da própria natureza luminosa, da mônada, tem o poder de desconstruir a doença desde sua raiz, porque ataca o padrão de consciência que a gerou, em vez de simplesmente suprimir o sintoma físico, que é sua expressão final. Jesus praticava exatamente isso quando curava. Ele não realizava rituais mágicos externos. Ele iniciava no doente um processo de gnose acelerada, de autoconhecimento direto, de reconhecimento da raiz interna da doença e, simultaneamente, da natureza luminosa, da mônada que poderia dissolver essa raiz. Quando ele dizia ao cego, "Tua fé te curou", não estava falando de uma crença religiosa passiva. Estava descrevendo o efeito da gnose ativa, do reconhecimento experiencial direto da própria natureza divina, da mônada, sobre o sistema nervoso e, através dele, sobre o corpo físico. A frase que ele pronunciou para Marta no Evangelho de João, antes de ressuscitar Lázaro, é a síntese mais precisa de todo o seu ensinamento sobre cura. Ele disse, "Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?" No contexto gnóstico, ver a glória de Deus não é um evento sobrenatural externo. É a gnose, a experiência direta da própria natureza luminosa, da mônada, que, quando ocorre genuinamente, produz efeitos que o mundo material chama de milagres, porque não tem outro vocabulário para descrever o que acontece quando a consciência opera a partir de seu nível mais profundo, em vez de a partir de seus padrões condicionados de medo e esquecimento. Jesus era o que os gnósticos chamavam de um iniciador, um mestre que iniciava no paciente o processo de autoconhecimento que dissolvia a raiz interna da doença, que despertava a consciência de que o poder de cura não estava fora, mas dentro, que a sabedoria oculta de que o paciente necessitava não era a informação médica externa, mas o reconhecimento direto de sua própria natureza divina, de sua mônada, que estava sendo obscurecida pelas três raízes de ignorância, desejo patológico e ódio que geravam a doença. Agora, vamos passar às práticas concretas do verdadeiro antídoto que Jesus transmitiu, integrando o conceito da mônada como centro dessas práticas. A primeira prática é a ativação da gnose curativa através do autoconhecimento. Todas as manhãs, por 10 minutos, sente-se em silêncio e faça a si mesmo a pergunta que os mestres gnósticos consideravam a mais terapêutica de todas. Não o que me dói, não que sintoma eu tenho, mas quem sou eu além deste corpo, desta emoção e desta história? Permita-se sentir, mesmo que brevemente, a centelha do pleroma, a mônada que Jesus ensinou que vive em cada ser humano como sua natureza mais verdadeira.
não como um exercício de imaginação, mas como reconhecimento ativo. A partir desse reconhecimento, visualize a luz dessa centelha, dessa mônada, expandindo-se em direção a cada área do corpo que necessita de cura. Esta prática ativa no sistema nervoso a coerência cardíaca e a resposta parasimpática que os pesquisadores do Instituto HeartMath associam diretamente à restauração do sistema imunológico. Jesus chamava isso de acender a lâmpada interior. A neurociência chama de ativação vagal. É o mesmo processo descrito a partir de dois vocabulários separados por 2000 anos. A segunda prática é a palavra medicinal. Os gnósticos ensinavam que pronunciar com precisão e intenção o conhecimento da própria natureza, da mônada, tem efeitos terapêuticos diretos, porque a palavra pronunciada a partir da gnose reorganiza os padrões de pensamento que geram a bioquímica da doença. A prática consiste em identificar o padrão interno que você sente mais associado ao seu processo de doença, seja medo, ressentimento, falta ou desconexão, e então pronunciar em voz audível, por 5 minutos consecutivos, a afirmação oposta a partir do reconhecimento de sua natureza luminosa, de sua mônada. Não como uma afirmação positiva superficial, mas como uma gnose ativa, pronunciada a partir do contato genuíno com a centelha do pleroma, com a mônada que você ativou na primeira prática. A diferença entre uma afirmação positiva convencional e a palavra medicinal gnóstica é exatamente que a primeira vem da vontade da personalidade, a segunda vem do reconhecimento da própria natureza divina, da mônada, e seus efeitos biológicos são completamente diferentes. A terceira prática é o despertar da consciência através da alquimia do ressentimento. O ressentimento sustentado é o padrão gerador de doenças mais documentado na pesquisa moderna. Estudos sobre sobreviventes de câncer a longo prazo mostram consistentemente que a liberação genuína do ressentimento é um dos fatores mais significativos associados à remissão. Jesus prescreveu isso diretamente quando disse que o perdão liberta aqueles que perdoam. Na prática gnóstica, o processo de libertação do ressentimento não começa a partir da vontade moral, mas do autoconhecimento. Primeiro, você identifica a raiz do ressentimento, a dor original, o momento de esquecimento de sua natureza divina, de sua mônada, que o tornou vulnerável àquele dano. Depois, a partir da centelha do pleroma, da mônada, você observa a pessoa ou situação que ressentiu, reconhecendo que seu dano também emergiu de seu próprio esquecimento de sua natureza luminosa, não como justificativa para o que fez, mas como compreensão de sua origem. Essa compreensão profunda, que só é possível a partir da gnose e não da personalidade ferida, é o que os textos gnósticos chamam de alquimia, que transforma veneno em remédio, e seus efeitos na bioquímica do corpo são imediatos e mensuráveis. A quarta prática é a conexão com o divino interior, com a mônada como fonte primária de cura. Todas as noites antes de dormir, dedique 5 minutos para reconhecer conscientemente que o poder de cura não está em nenhuma fonte externa. Está na natureza luminosa do pleroma, na mônada que vive dentro de você. Traga sua atenção para o centro do peito. Sinta a centelha, a mônada, e a partir dessa centelha dirija uma intenção simples e sem ansiedade em direção a cada área do corpo que necessita de restauração. Não como uma súplica a um ser externo, mas como ativação de uma capacidade interna que sempre esteve presente, mas que o esquecimento da própria natureza divina, da mônada, mantinha inacessível. Esta prática noturna ativa os processos de reparação celular que ocorrem naturalmente durante o sono, mas que são significativamente potencializados quando o sistema nervoso entra no estado de coerência que o reconhecimento da própria natureza divina, da mônada, produz. O que você pode esperar destas práticas aplicadas com disciplina? Nos primeiros 3 dias, a prática matinal de gnose curativa produzirá uma sensação física de calor
e expansão no centro do peito, que é a resposta do sistema nervoso parasimpático à ativação do nervo vago através do autoconhecimento profundo. Esta sensação física não é imaginação, é a confirmação biológica de que o processo que Jesus descreveu está ocorrendo. Na primeira semana, a palavra medicinal pronunciada consistentemente começará a produzir momentos de quietude mental que contrastam dramaticamente com os padrões habituais de pensamento que geravam a bioquímica da doença. O sistema nervoso está aprendendo um novo padrão de operação a partir da gnose, a partir da mônada, em vez de a partir do esquecimento. No primeiro mês, se essas práticas forem mantidas com constância, sem fanatismo, mas com fidelidade interior, os efeitos deixam de ser apenas subjetivos. Eles começam a se tornar concretos. Você pode perceber melhora na qualidade do sono, redução de tensões físicas persistentes, diminuição de dores associadas ao estresse emocional acumulado, mais energia disponível ao longo do dia, mais clareza mental, uma sensação de leveza no corpo, como se algo denso estivesse finalmente sendo dissolvido. Isso acontece porque muitos sofrimentos físicos são alimentados por uma sobrecarga interna invisível, culpa reprimida, ressentimento mantido por anos, medo constante, tensão emocional crônica, sensação de separação e abandono espiritual. O corpo carrega tudo isso, e carrega em silêncio, até o momento em que você para de alimentar essas estruturas e começa a liberar o que foi mantido por tanto tempo. A alquimia do ressentimento, quando praticada de verdade, não é simbólica apenas. Ela tem consequências reais, porque ressentimento prolongado não é apenas uma emoção negativa, é uma forma de aprisionamento energético, mental e biológico. Quando você solta, o corpo sente. Quando você perdoa, mesmo que em camadas, o corpo sente. Quando você deixa de reviver internamente a mesma dor todos os dias, o corpo finalmente começa a sair do estado de guerra. E um corpo que sai da guerra pode, finalmente, voltar a reparar-se. Os desafios são previsíveis. A mente condicionada por anos a buscar cura exclusivamente em fontes externas resistirá a estas práticas, dizendo-lhe que são insuficientes, que você precisa de algo mais, que isso é simples demais para ser real. Essa resistência é exatamente o padrão de ignorância espiritual que Jesus identificou como a primeira raiz da doença, a dependência crônica de fontes de cura externas como a única opção válida. Reconheça isso e pratique mesmo assim. Jesus curava corpos porque compreendia exatamente de onde vinha a doença, da desconexão da alma com sua natureza divina, com sua mônada, do esquecimento do que o ser humano é no nível mais profundo. E o antídoto que ele transmitiu não era um ritual externo ou um dogma a ser obedecido. Era o autoconhecimento, a gnose, o reconhecimento direto da própria natureza luminosa, da mônada, que quando ocorre genuinamente, transforma simultaneamente a consciência e a bioquímica do corpo que essa consciência habita. Esta noite, antes de dormir, pratique a conexão com o divino interior, com sua mônada. 5 minutos, centro do peito, a centelha, a intenção sem ansiedade em direção ao que necessita ser restaurado, e durma a partir dessa luz. A doença nasceu dentro, no esquecimento, na desconexão, nas 3 raízes que Jesus identificou há 2000 anos e que a ciência moderna está confirmando agora. A cura também nasce dentro, no autoconhecimento, na gnose, no reconhecimento da natureza luminosa, da mônada, que nunca desapareceu, mas simplesmente esperava ser lembrada. Jesus sabia disso. E agora você também sabe. Escreva nos comentários: reconecto-me à minha mônada interior para curar. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um processo de doença, porque o que você acabou de aprender poderia ser exatamente a dimensão de cura que nenhum médico mencionou.